Boa noite a todos, boa noite a todos que estão no Brasil. Boa noite a todos no Brasil e em qualquer parte do mundo onde você possa estar nos vendo. Nós vamos hoje compartilhar, como sempre, todos os sábados, às 21 horas. A gente tem conversado sobre muitos temas importantes com relação à questão de como viver melhor, como ter mais saúde. E, acima de tudo, o que mais é importante no canal Mente Quântica é levar a todos a possibilidade real que todos têm de uma vida melhor, de uma condição de vida feliz. Isso nós podemos alcançar, todos nós podemos alcançar. Não sem considerar a questão de que teremos ou não problemas no nosso dia a dia. Porque muitas pessoas entendem que problemas são coisas, são situações que não devessem existir. Esse conceito é que faz com que as pessoas, de repente, caiam em desânimo diante de situação da rotina do dia a dia, e mais do que isso, pessoas se entreguem àquela possibilidade de que não vai dar, não vão conseguir, não vão superar. E isto não é verdade. Você, eu, todos nós, podemos e devemos, através das nossas atitudes, reafirmar a cada momento, a cada dia, que a superação a todas as situações do dia que nós estivermos iniciando, que é sempre o que eu digo, um novo dia. Não é mais um dia, é um novo dia cheio de possibilidades, com todas as oportunidades que cada um, lançando mão daquilo que pode, daquilo que sabe, e mais do que isso, tendo a consciência de que se o que você sabe, se o que você pode não é suficiente, lembre-se que você pode sempre buscar ajuda. Ajuda de um amigo, ajuda da família, ajuda de colegas de trabalho, principalmente ajuda de Deus. Principalmente o teu espírito tem que estar fortalecido. Então, quando a gente tem essa visão e a gente tem essa certeza, aquela colocação que eu falei no começo, de que pessoas acham que problemas não deveriam existir, nessa nova postura que eu coloquei, as pessoas têm a consciência que os problemas servirão para aprimorá-las e, mais do que isso, para fazer com que cada um seja merecedor daquilo que idealiza, daquilo que quer conquistar. Nós temos que sermos merecedores. Nós temos que fazer aquilo que é da nossa competência. Aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer. E não vamos conquistar sem esse esforço. Não vamos conseguir realizações se não tivermos a certeza que problemas são degraus de uma escada que queremos subir. Problemas é que vão nos levar à nossa vitória. E resolver problema é a razão de estarmos aqui nessa missão terrestre, estarmos aqui todos os dias, começando um novo dia, mais um novo dia, em todo o tempo que nós estivermos aqui neste planeta. Nós hoje vamos ter
uma participação bastante interessante, como nós estamos convidando profissionais para falar de várias áreas e, ao mesmo tempo, colocar a questão da situação de como cada profissional interage com os seus clientes, passando aqui para o nosso grupo, e ao mesmo tempo colocando como eles complementam as suas atividades, as suas técnicas, com modulação e indução de frequência, que é uma ferramenta, um produto interessantíssimo para todas as pessoas e para todos os profissionais utilizarem. Não esquecendo você de colocar um toquezinho aí no aviãozinho embaixo do seu celular, convidando outras pessoas para estarem conosco nesta noite fria, né? Pelo menos aqui no sul, muito fria aqui no Brasil, mas muito quente porque nós estamos juntos. A solidariedade, a condição que a gente está interagindo, aquilo que a gente consegue compartilhar, isso nos dá calor, nos dá assim uma importância. Eu vou colocar o fone, que eu acho que vai ficar melhor o som. Como é que está o som aí para vocês? Dá um toquezinho para eu saber como é que está o som, meu. Se está tudo ok, né? Então, o Geraldo, que é um grande mestre em constelação e em psicanálise, vai estar conosco hoje. E nós vamos falar coisas muito importantes, tanto para quem é profissional da área de saúde, seja qual for a especialidade, seja qual for a condição que a pessoa realiza o seu trabalho, até mesmo na estética, né? É muito importante. E ele vai trazer informações que vão contribuir para o crescimento de cada profissional. E vai contribuir também para o crescimento seu como pessoa, né? O seu relacionamento familiar, o seu relacionamento profissional, tudo isto pode e deve ser melhorado. E eu tenho certeza que nós, que estamos vivendo no mundo inteiro essa questão da pandemia, essa questão de que a mídia só mostra atenção, só mostra as coisas que realmente atemoriza, cria um nível de expectativa muito grande na população, nós precisamos ter canais, né, ter na mídia, tanto a mídia via internet, quanto as televisões abertas, as rádios, os jornais, as revistas, falando coisas que venham a fortalecer a cada um no sentido de que nós já superamos, nós não vamos superar essa situação. Nós já superamos. Precisamos ter essa atitude firme. É evidente que todos precisam ter cuidados, mas cuidados devemos ter sempre, não é só nesta oportunidade, nessa condição. É sempre estarmos com os olhos voltados à prudência, sermos prudentes em tudo, na nossa alimentação, ser prudente na nossa conduta, ser prudente nos nossos pensamentos, né? Então, isso tudo vem chamar a nossa atenção que nós podemos construir soluções a cada momento na nossa vida. Construir soluções é algo que todos nós podemos, porque se a gente preservar a nossa integridade, os nossos valores, a nossa definição de conduta humana, baseada no respeito, no amor e principalmente na situação de agradecimento, de gratidão à vida, os caminhos se abrem. Quando a gente vai para o nosso momento de descanso, para o nosso sono, agora são 21h10. Em alguns países já são de madrugada. No Brasil, alguns fusos horários, né, tem uma diferença, mas logo mais todos nós vamos descansar, vamos repousar, vamos ficar tranquilo na nossa casa, onde a gente estiver, e a gente precisa estar bem, porque o nosso sono, ele na verdade, ele é um restaurador. O nosso sono é parte de um processo de tratamento natural que o próprio Criador, o próprio Deus, deixou para que todos nós possamos utilizar.
Então, um sono tranquilo, um sono reparador, um sono onde a gente faça os ciclos de sono completo, a gente consegue regeneração, consegue melhorar as nossas energias, né? E a modulação e indução de frequência, essa metodologia que a gente fala todos os nossos eventos, é fantástico porque fortalece esses caminhos, desbloqueia esses fluxos de energia e resgata informações importantes, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos entender essas questões de uma forma muito positiva. E agora vamos chamar o grande mestre, o nosso querido Geraldo. Vamos ver se ele já está por aqui, para a gente iniciar. Né? O Geraldo. Vamos ver se ele está chegando. Geraldo, está conseguindo? Dá um alô para minha secretária, se você está conseguindo. Eu não estou te visualizando aqui. Né? E a gente vai, então, continuando, falando e observando aqui se ele chega. Eu quero convidar vocês para estar todos os sábados às 21 horas aqui, como a gente tem feito já, e também na rádio Canal Mente Quântica .online. Canal Mente Quântica .online. O Geraldo está chegando, vamos ver. E também no YouTube Canal Mente Quântica. Então nós estamos em 3 espaços e o nosso querido mestre, o Geraldo Scarcelli, acabou de entrar. E eu tenho certeza que vai ser fantástico o trabalho hoje e nós vamos conseguir fazer um compartilhamento muito positivo para que todos possam sair daqui entendendo mais sobre a questão da psicanálise e da constelação sistêmica, essas técnicas que podem e devem estar no contexto da construção de soluções na saúde. Né? Geraldo? Boa noite, doutor. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Até compartilhando com o pessoal que está aí na nossa audiência, se também está me ouvindo bem. Tá? Aqui está ótimo. Maravilha. Então, grande boa noite a você. E vamos iniciar falando um pouco agora, já iniciando com a psicanálise, né? Geraldo, o papel da psicanálise, da psicanálise na atuação clínica, como você tem percebido isso no seu dia a dia, na sua clínica, na diferença, e como é que você tem tratado toda essa visão e como que as pessoas têm recebido e procurado por esta técnica? Olá, doutor Nivaldo, é importante a sua pergunta, é uma satisfação enorme estar falando todos aqui nesse canal de comunicação grandioso, como o senhor expôs sobre o mundo, que o mundo não para, que estamos todos interconectados, e verdade. A psicanálise na abordagem realmente que eu trago clinicamente, geralmente as pessoas estão totalmente perdidas, né? E elas vêm durante a sua vida procurando algumas alternativas para encontrar soluções, encontrar respostas sobre questões. E, clinicamente, utilizo, sim, a modulação e a indução de floral dentro dos meus protocolos, os quais têm trazido, sob uma observação empírica também, assim, muitas soluções. E as pessoas, elas ficam satisfeitas quando começa a ter uma luz sobre a sua vida. Afinal de contas, como o senhor estava dizendo, na busca de encontrar soluções para as causas, para as dores, para as neuroses, é uma caminhada. E na jornada terrena, né, do nascer até o momento que se parte desse planeta, estamos num processo evolutivo, um processo de aprendizado, um processo de autoconhecimento. E a psicanálise, ela tem uma fundamentação muito importante e significativa.
E esse trabalho ele vai trazer luz realmente a algumas sombras que todos nós temos durante a nossa jornada de evolução. Isso é uma situação corrente no mundo inteiro. Está havendo um pouco de interferência? Alô? Não, para mim está ok aqui, tem um pequeno delay. Tá. Então, o que acontece? Essa situação é no mundo todo, né? Todas as pessoas passam por isso e as pessoas precisam de suporte. Não só o suporte que a gente chama, o suporte na área da medicina, que é fundamental, mas o suporte nessa área de restauração da saúde, e mais do que restauração, acredito ser a questão ligada à prevenção, ao cuidado preventivo, é, na verdade, muito mais importante. E dentro da psicanálise, Geraldo, é possível ajudar as pessoas, mesmo aquelas pessoas que têm questões assim, de ordem dolorosas, que sofrem dores, que têm essas crises, que às vezes nem têm diagnóstico formado. À procura, você atende essas pessoas, como é que você pode falar dessa questão de dores? Né? Atendo sim, doutor Nivaldo. Há uma situação muito recorrente na tratativa quando fala de dores crônicas, dores no corpo. Porém, nós como seres integrais, corpo, mente, alma e espírito, eu defino muitas vezes que algumas dores, elas, principalmente essas que não conseguem fazer nenhum tipo de diagnóstico clínico através de todo e qualquer tipo de processo. Há sim uma dor que está aí, que é uma dor de alma, é uma dor, muitas vezes chamada uma dor fantasma. E através da psicanálise, nós trazemos a consciência aquilo que está no inconsciente. Então, o formato da psicanálise realmente é fazer com que essas sombras, essas questões inconscientes, ocultas, que agem na forma consciente, sejam evidenciadas, tratadas, ressignificadas, e há processos significativos de melhoras constantes. Através da psicanálise, traz o autoconhecimento. E o autoconhecimento já é um processo de cura. Então, quando se observa aquilo que está nas sombras, e nem sombras de trevas, às vezes sombras ocultas pela própria ignorância de não reconhecer, de não saber, isso tudo é trabalhado, é ressignificado através da metodologia e, sim, traz qualidade de vida, que a qualidade de vida é sempre o princípio do nosso trabalho, da melhoria contínua, da evolução do ser, para que possa, nessa passagem terrena, realmente cumprir os seus propósitos de vida e ter felicidade, ter a plenitude, que é o que o nosso Criador colocou à disposição de todos nós. Maravilha. Tem perguntas chegando e diz assim, ansiedades e estados depressivos. O que você pode dizer dessa indagação, né, em relação ao atendimento com a psicanálise? Sim, são quadros de ansiedade e depressão. Falando primeiramente sobre a depressão, o próprio nome já diz que é um excesso de pressão. E as pessoas chegam bastante desanimadas, debilitadas, algumas até muitas vezes com pensamentos intrusivos, com desânimo sobre as questões da vida, se sentindo totalmente despreparados para estar vivendo nessa existência. E é um processo muito complexo e, naturalmente, dentro das terapias com a psicanálise e a abordagem da própria constelação, nós conseguimos trazer com que esses fatos sejam trazidos à tona, e quando esses fatos eles emergem, a superfície consciente, obviamente, traz luz,
e de uma luz sempre há uma nova atitude. E essa atitude é o que faz essa mudança. Em estados depressivos, é sempre importante trabalhar a qualidade de vida e manter, sim, o consulente, o cliente cada vez Sim. mais próximo, em intervalos menores de terapia, para que haja essa acomodação e esse ganho novamente de consciência, de força para superar. E os estágios mais ansiosos daí são aqueles que praticamente já vivem em outros planetas, vivem num excesso de futuro, e esse excesso de futuro também tão danoso quanto o excesso depressivo, É verdade. faz com que o indivíduo perca a noção e a razão da sua própria existência. Com Então, certeza. e gerando assim também outros estágios, né, patológicos, como síndrome do pânico, e vai discorrendo Ah, por uma inúmera descrição decorrente desses dois estágios. E o indivíduo, na sua natureza, ele tem que estar vivendo no presente. O tema lá, o mundo não para. O mundo nosso, nós estamos girando constantemente a mais de 1.600 quilômetros por hora. Então, nada está inerte, nada está parado. O sim. nosso processo bioquímico, o nosso processo celular, renovação, vida constantemente. Então, nada está parado. Porém, há de ter essa coerência de trazer a um ponto de um estado presente, observando, coordenando, administrando todos esses fluxos de energia de pressão que é do passado e de um excesso de futuro que é a ansiedade, trazendo de uma forma equilibrada. E é nesse ponto também que entra a modulação e os indutores florais que a gente Sim. desenvolve junto com os tratamentos aqui na clínica, né? Ótimo, excelente. É, outras questões ligadas à situação da sexualidade e das questões de disputas a nível de casais, disputas que eu digo, de confrontos, atritos, são incompatibilidades, essas coisas que ocorrem com muita frequência e que Sim. muitas vezes o casal, por não buscar uma ajuda, acaba chegando a vias de fato da separação, quando, na verdade, haveria possibilidade, sim, de uma continuação, de uma vida feliz, de uma vida a dois, como planejado foi, né? E o que Sim. ocorre nessas questões? Assim, o que você pode contribuir para o nosso grupo, para a nossa audiência? Clinicamente, assim, mais uma vez, muito obrigado a toda a nossa audiência. Casais. Os casais, eles passam, durante o processo relacional por algumas fases. E os casais, quando chegam na clínica, geralmente eles estão num estágio já bastante avançado e deteriorado. E isso independe se estão juntos há um mês, um ano, 10, 20, até 50 anos de uma relação conjugal. E os casais, eles perderam um pouco o foco do ser. E a primeira fase do casal, quando existe ali o interesse físico de um para com o outro, é uma fase onde passa-se porque só um dá prazer ao outro. Então, eu até digo, isso proporciona satisfações emocionais. Depois, quando passa para uma outra fase, que daí vem os filhos, e vem as incumbências e os compromissos do conjunto, da convivência de ambos, começa a vir assim a emergir a verdade de cada um. E quando não se existe o diálogo, esses pontos de verdades individuais começam inicialmente a gerar conflitos. E esses conflitos, sistematicamente, não sendo solucionados, começam a produzir a insatisfação emocional. E dessa insatisfação emocional começa quase um cabo de guerra, e esse cabo de guerra os casais começam a competir em saber quem é melhor, quem tem a razão. Então eles esquecem do ser, do nós,
e passam a ser indivíduos quase que egóicos. E quando acordam para a vida num choque de realidade, observam e dizem assim, e agora, o que nós vamos fazer? E quando eles chegam até mim aqui na clínica, obviamente eu vou desenvolver um trabalho com a psicanálise de forma individual com cada um dos dois, para compreender daí o que cada um está vivendo dentro desse processo do nós. E é claro que quando se evidencia ali quais são os pontos da insatisfação emocional, nós ajudamos o casal, o indivíduo, a superar isso também. E, obviamente, daí a maioria dos casais começam a ter um reencontro, como Sim. foi no início de uma vida plena, de construir propósitos e objetivos comuns, e ambos começam a olhar para a mesma direção. Então, é importante também, Fantástico. nesse contexto todo, entra também toda a modulação e a indução dos florais quânticos, né? E sobre a Sim, com sexualidade certeza. também tem acentuado muito jovens, crianças, 12 anos, 10 anos, os pais têm muita preocupação em relação à sexualidade, outros jovens um pouco mais emancipados, 13, 14 anos, também pedem para os pais que precisam de um determinado tipo de ajuda. E eles chegam até mim realmente sem nenhuma consciência, sem nenhuma experiência de vida, mas com um nível de perturbação altíssimo sobre o que tange a sexualidade. E quando eu vou E- discorrer sobre uma conversa ah, assim com eles, né? O meu diálogo aqui na sala é porta aberta, os pais ficam na outra sala ao lado, então correto. tem acesso a tudo aquilo que está se ouvindo, Sim, e importante. porém a criança, o jovem, ele se permite estar aqui pelo nível de confiança, mas o pai não estando presente, a mãe, ele se sente confortável em falar. E aí vem por Sim. todas essas questões, nas escolas, nas disputas, meninos querendo ficar com meninos querendo ficar com meninas, isso mais a título de brincadeiras, mas que levam aí a fazer e trazer toda essa perturbação mental. Então, a psicanálise, com esse São os nível de conflitos que gera, né? conflitos, isso, com esse nível de profundidade, nós vamos trazendo também o que está por detrás desse pano de fundo, né? O que está por detrás dessa convivência familiar, para que possa ajudar daí não somente essa criança, esse jovem, mas no contexto familiar como um todo. Geraldo, é, Sim, isso tudo que você colocou, eu acho que é bastante esclarecedor e eu acho que vem de encontro àquilo que todos buscam, né? Que é basicamente o conhecimento que possa ser praticado no dia a dia ou despertar sim. para uma decisão, para um caminho novo, enfim. Mas o que eu achei também bastante interessante na conversa que nós tivemos, inclusive visitando você na sua clínica, é o entrosamento que há de uma técnica, assim como tantos profissionais fazem igual, o entrosamento com a própria psiquiatria, dando suporte, aquele suporte num campo diferenciado, que ajuda as pessoas, a própria psicologia. Então, essas áreas que estão dentro de um segmento, mas em campos diferentes, elas podem se complementarem muito bem e, com certeza, mais do que isso, a modulação e a indução frequencial, ela Uhum. pode e deve ser utilizada como um suporte muito importante para potencializar os resultados terapêuticos, né? Sim, é de grande valia, de grande contribuição. Como clinicamente falando, quando as pessoas nos procuram, é que elas já vêm por uma jornada, uma caminhada, e muitas pessoas vêm até indicada por psiquiatras ou até mesmo indicado por Sim, psicólogos, conhecendo e reconhecendo que o meu trabalho ele está, eu não tenho invasão dentro da psiquiatria, tampouco dentro da psicologia, mas exato, exato, trabalho em campos diferenciados e exato. complementares. Então, a É isso. modulação e a indução frequencial, elas são de grande valia
e de suporte já aos tratamentos pelos quais a pessoa está passando. E há situações assim bastante interessantes e incríveis que depois de um determinado tempo, a pessoa ela começa junto ao seu médico fazer o desmame e nós vamos evoluindo cada vez mais nos protocolos, fazendo esses complementos de processos terapêuticos e logo passa ali algum tempo, a pessoa traz assim, nossa, mas antigamente, eles falam assim, nossa, antigamente eu estava mal. Aí quando eu vou buscar ali a anamnese da pessoa, isso tem 4 meses, 5 meses que nós iniciamos o trabalho, seja só aqui ou até mesmo complementar com as Sim. outras trabalhos que ele já vem fazendo. Então é de incrível importância realmente todo esse desenvolvimento. Mas eu sei que você usa muito a modulação como suporte, e nesses casos, e nos casos gerais, você me dizia, além de especificamente no caso dos atendimentos na psicanálise, você usa quais produtos que básico, assim, é o padrão? O que você utiliza? Inicialmente, todas as pessoas que vêm à clínica, quando elas estão aqui comigo, ou até na outra sala de atendimento com a outra terapeuta, minha esposa, elas recebem inicialmente o harmonizador 1. Então, o harmonizador 1 é um protocolo de entrada, mesmo sem a pessoa nem sequer saber. Ela, Certo. diante... Isso, exatamente. Aqui eu uso ele em gotas, né? Mas nós temos ele em gel também. Então, o harmonizador 1, eu já faço essa combinação aqui no bate-papo inicial com o cliente, e coloco ali algumas gotinhas na água, peço para ele tomar, e daí eu já vou sintonizando e sincronizando junto com o consulente. E se daqui, desse bate-papo breve, nós já formos à prática terapêutica, seja ela na maca, ou seja a própria terapia da psicanálise conversacional, eu já começo a ter as sensações, as percepções que houve já uma mudança. E Sei. muitas vezes eu até faço por experiência a observação dos chakras, né? Onde eu observo através da radiestesia, todo o processo ali de medição de chakras, e começo a conversar, efetuo o protocolo terapêutico e finalizo novamente com o harmonizador 2. E só observo, e a pessoa ela diz assim, nossa, mas parece que tem algo diferente em mim. Isso, exatamente. E quando ela diz assim, parece que tem algo diferente em mim, ela abriu novamente uma porta para que eu possa explicar todos os benefícios que o harmonizador 1 e o 2 trazem para a sua vida, para o seu cotidiano. E os harmonizadores eu adotei como uma medida de impacto, sabendo do resultado que eles já trazem. Porque nós somos seres energéticos e todas as doenças podem se manifestar através do próprio desequilíbrio dos chakras. Então, isso é um condicionamento que eu coloquei para o meu trabalho, para melhor atender cada vez mais. E é óbvio que depois o cliente ele leva o produto e faz o uso durante o mês, que é a recomendação que eu passo, e quando ele volta aqui, ele diz, nossa, isso aí realmente é incrível, tem me colocado de uma forma mais harmoniosa no meu cotidiano. Uma coisa que nós colocamos sempre nos nossos encontros é que é importante o conhecimento, é importante toda a discussão em relação a atitudes, a comportamentos que as pessoas precisam, às vezes, modificar, precisa crescer a nível de entendimento da sua vida, da sua existência, mas o importante é que a gente pode, além do conhecimento, de trazer profissionais, da gente falar sobre a questão de saúde, a gente pode oferecer, mostrar alternativas, caminhos, coisas que você que está nos assistindo
pode utilizar, encontrar aí no seu estado, aí no seu país, aonde você estiver. E existe o contato com o próprio canal Mente Quântica ou com Fisioquantic.saúde corporativa, no Instagram também, que podem informar sobre qualquer situação em que você queira encontrar esses produtos e saber mais, né? Você pode fisioquantic.com.br, enfim, tem caminhos para isso. Mas, Geraldo, os harmonizadores 1 e 2, eles fazem um equilíbrio geral do fluxo energético dos chakras centrais, dos principais chakras, e também eles regeneram o processo de captação energética, né? Eles fazem com que esse resgate de cada área do sistema possa ser feito para que haja um equilíbrio e uma superação de dificuldades ocasionadas devido a esse desalinhamento, né? E essa perda de energia que pode ocorrer nas pessoas, não é isso? Hoje nós temos ainda que falar, e vamos começar já, porque o tempo passa muito rápido, e se a gente fosse ficar à vontade, teríamos muitas coisas mais para falar. Mas vamos agora passar para a questão da constelação sistêmica. O que você tem a dizer para que as pessoas possam entender como a constelação sistêmica pode ajudar no dia a dia na reconstrução de soluções, né? Fique à vontade. Tá. A constelação ela é uma tratativa de uma ciência de relacionamentos. E quando o senhor trouxe no início da sua apresentação, todos nós temos, dito como uma palavra, problemas, né? E os problemas na nossa jornada evolutiva, eles fazem parte desse processo para nos apresentar. Então, problemas são grandes professores, grandes mestres no nosso ensinamento. Porém, através da constelação, nós olhamos o sistema familiar. Então, como indivíduo, hoje eu tenho o meu sistema aqui onde eu estou, que se chama sistema atual, mas eu tenho o meu sistema de origem, que é com os meus pais. E assim sucessivamente, voltando em gerações e gerações, que é aí um sistema coletivo com todo o meu clã. E dentro da performance da constelação, do que nós observamos no campo, observa-se de que muitas vezes desafios, impedimentos, insegurança e tantas outras questões que limitam o indivíduo a desenvolver-se e a crescer, eles estão, de uma certa forma, interconectados a algum evento dentro desse contexto do campo familiar. Então, a constelação, ela dá essa abertura desses fluxos. E como que acontece essa abertura? É dentro de uma psicoterapia fenomenológica. E a constelação, ela traz luz. E a constelação, hoje, ela é praticada no mundo todo. É uma terapia que o Bert desenvolveu há 40 anos, mas ela tem trazido muitas soluções também, complementando todas as outras terapias com tantos outros profissionais. Então, dentro do processo terapêutico da constelação familiar, observa-se como ciência dos relacionamentos, ora trabalhando questões empresariais, ora trabalhando questões do próprio indivíduo que está em busca de encontrar soluções das quais racionalmente ainda não conseguiu compreender todos os estados, porque se acomete desses impedimentos. Há também casos dentro da constelação específicas onde trabalhamos somente para a saúde. E quando eu trabalho na saúde, daí eu trabalho fortemente cada órgão, porque como indivíduos nós temos uma edificação humana que também é interdependente em todos os seus órgãos, todos os seus tecidos, o complexo humano. E nesse contexto, certamente, nós sempre encontramos também
questões, por exemplo, onde tem muitas questões trabalhadas relacionadas a medo. O medo eu vou trabalhar com o filter para ajudar a fazer todo esse equilíbrio através do sistema do magneto-eletro, para que haja essa informação nas membranas do rim, para trazer essa evidência de trazer um funcionamento melhor. Aí melhora a pressão arterial, melhora tudo. E é muito importante, dentro das constelações, também que venha a luz. E tudo aquilo que vem à luz nos tira da ignorância. E tudo aquilo que nos tira da ignorância, do não saber, nos move a uma nova atitude. Então, sintetizando, isso o mundo não para, nada fica parado. Nós temos sempre que estar em movimento, buscando alternativas, criando, compreendendo sobre a vida, sobre a dinâmica humana e evoluindo. E isso é qualidade de vida, isso todos nós estamos expostos a todo e qualquer tipo de desafio no nosso cotidiano. A pandemia nos colocou todos no nível de igualdade, do qual nós já éramos antes, mas as diferenças se diminuíram. Então, traz cada vez mais clareza. Quem eu sou? Eu sou igualzinho ao Nivaldo, igualzinho a todas essas pessoas que estão na nossa audiência, independente do país ou do lugar que estejam. Nós estamos todos num único lugar chamado nosso planeta, nossa Terra. Verdade. Geraldo, sim. Nessa questão da prática dessa técnica, ela pode ser presencial com os personagens envolvidos na questão, e ela pode ser também representativa. Como funcionam essas duas possibilidades? Sim, antes da pandemia, nós tínhamos a prática semanalmente da constelação em grupo, onde dentro do grupo, todas as pessoas que estão ali reunidas estão totalmente dispostas a contribuir com o que elas têm de mais sagrado, que é o tempo. É um tempo onde passamos juntos em prol de nos entregarmos a um assunto, a uma solução que nem sequer sabemos como é. Então, esse acesso que eu faço junto ao campo informacional, essas pessoas, elas entram no campo representando aquela história sem mesmo ter nenhum nível de consciência do que representa aquela história. Então, demonstra-se ali movimentos, palavras, sensações, uma visualização muito rica. Porém, esta é a modalidade da constelação representada por pessoas, mas também tem a constelação representada através das âncoras, que são os bonecos. E ambas as representações, elas são feitas à distância também. Então, nós podemos trabalhar com a constelação sem que a pessoa esteja presente. Inclusive, na psicanálise, eu também trabalho com a psicanálise sem que a pessoa esteja presente. Porque tudo é um acesso a um campo de um inconsciente, e o nosso inconsciente conectado ao inconsciente coletivo, nós acessamos, nós modulamos e acessamos essas informações. Então, a prática da constelação, ela hoje é praticada dessa forma. E existem outros profissionais também, tem constelação feita com cavalos, constelação feita com outros tipos de âncora, mas a constelação, ela é uma ciência de relacionamento que tem contribuído muito, muito, muito com soluções significativas na vida das pessoas. Geraldo, fala um pouco da constelação sendo utilizada no meio jurídico, no meio judiciário. Como está acontecendo isso? A constelação, nós temos o Dr. Sam Stork, que é um juiz, e nos últimos 10 anos aí se dedicou lá na vara de família de Itabuna. Ele iniciou esse processo da constelação na vara de família, compreendendo que a constelação, até o momento, ela é utilizada na vara de família porque ela não valida como prova. Então, sim, tem pessoas que procuram a constelação, olha, tem uma situação assim, assassinato, roubo, furto, mas a pessoa é inocente. Não, a constelação, ela não valida a prova para essa finalidade. Sim.
Sim. Porém, dentro da vara de família, é um consenso muito forte quando se faz a constelação antes do julgamento. Então, os pais se separam, quem fica com a criança, quem faz isso, existe muito alienação parental. E quando é feita a constelação, neste caso, que se chama daí o direito Ah, sistêmico, as soluções elas são muito fortes. Os pais se entendem, compreendem sobre a situação que levou eles muitas vezes até se separarem e também vai trazendo luz. Então, é olhado e preservado a criança. E a criança, como ela está nesse sistema atual dos pais separados, ele vive naquela ambiência, também muitas vezes tóxicas, e aquilo vai passando de geração para geração. E, em particular, na vara de família também, a constelação ela é muito observada na questão de adoções. Então, o fato da adoção, ela também é muito significativo, com porque certeza. a maioria das adoções, elas acontecem primariamente para uma satisfação dos pais que não puderam ter filhos. Então, uma adoção com esse Sim. viés, ela traz a criança como um objeto. E, naturalmente, isso é frequentemente comprovado. Eu trabalho com muitos casos assim, que passa-se alguns anos, essas crianças, elas se rebelam, mesmo elas sabendo que são adotadas, elas se rebelam com os pais adotivos porque tem no seu inconsciente que elas foram tiradas daquele lugar da origem delas. Então, as adoções, elas são olhadas hoje de uma forma já bastante diferente na vara das famílias, que uma pessoa que tem interesse, um casal que tem interesse de fazer uma adoção, elas têm que adotar pela criança e não para satisfazer o ego delas. Então, é Ah, isso muito é forte importantíssimo. quando se fala em adoção, não é para suprir uma necessidade particular. A criança ou o bebê não é um objeto que vem cobrir algo daquilo que você não tem. Sim. E tem muitos casos que as adoções, elas são, sim, em prol daquele ser humano, devido às condições que as levaram até aquele momento, né, que disponibilizou ela para adoção. Quando a adoção é feita para o indivíduo, para lhe proporcionar a qualidade de vida, para ser um cuidador, um promotor de bem-estar para aquela criança, sim, essas crianças crescem, desenvolvem e sentem um amor pelos pais adotivos e também sentem um amor pelos pais biológicos, independente da circunstância que tenha acontecido. Sim. É, Então é é muito muito forte importante. também. Oi? Eu O quê? disse, a constelação na adoção, ela é muito forte, são temas assim Sim, muito profundos. exato. É como você explicou, nessas questões familiares, os resultados têm sido fantásticos. Inclusive, Sim, casos que a gente lê e que a gente ouve, que a gente compartilha com outros colegas, e mesmo em situações de congresso, muitos conflitos são evitados, né? E às vezes sim, até separações que iriam ocorrer acabam por não ocorrer por conta desse redirecionamento e esse entendimento da importância de cada um dentro do contexto, que a pessoa passa a reconhecer o outro, porque reconhecer o outro é fundamental, porque enquanto a pessoa exato. está interiorizada em si, ela não reconhece o valor que o outro tem e, Uhum, pior, ela não enxerga, por mais que se tente pessoas que estão no relacionamento, parentes, que queiram que isso aconteça, não vai acontecer. E através da constelação, pode haver essa interiorização, que eu chamaria isso. reflexiva, e esse Uhum, resgate do, peraí, eu preciso olhar o outro e entendê-lo e saber que ele é uhum. parte de mim, é a minha proposta, isso eu quero. Não, não, não é isso? Isso, é um exercício bem simples de observação, porém muito profundo. Basta olharmos para nós mesmos.
Onde é que está o meu pai em mim? Onde é que está o seu pai em você? Onde é que está a sua mãe em você? Onde é que está o seu pai em você? E essa é uma reflexão que isso é o aceitar. E muitas questões de relacionamento, muitas questões que desencadeiam e até em patologias clínicas de doenças psicoemocionais são oriundas da não compreensão desses fatos. Então, a constelação, muitas vezes, ela não é dita uma palavra sequer, mas ela é feita nesse âmbito, nesse campo morfogenético, e ele vai trazer, sim, uma soltura, com uma brevidade muito grande. E há muita procura de casais que procuram exatamente por isso, percebendo de que muitas vezes o casal não consegue engravidar, ou outras vezes o casal eles tinham uma união fantástica até o momento do casamento, quando casam, aí parecem inimigos, e tudo isso nós observamos também através da constelação familiar. Ela é, de fato, uma ciência extraordinária, fantástica, comprovada, que traz, assim, benefícios fantásticos. E adicionei também no meu processo de constelação a modulação e indução dos florais, toda a modulação. E para casos específicos, por exemplo, não falando de saúde, né, como eu falei ali sobre o pouco do filho, mas trazendo, por exemplo, para casos como esse de constelação, de adoção, de situações de relacionamento, eu logo coloco consciências. O que que você tem observado do uso desse produto, do Consciêncios? Está dando para ver aí? Eu estou vendo. O Consciência, ele traz exatamente o que é proposto terapeuticamente, uma clareza mental. É como se colocasse uma luz, um holofote sobre a vida da pessoa, sobre a vida do casal. E quando essa luz chega, como ele é um líquido, então ele tem um nutrissono junto dele, então Sim. há uma melhora sistemática também do sono, do humor. Então, o consciência ele vai trazer realmente uma qualidade de vida, uma consciência diante do que foi visto. E a constelação, por trabalhar por muito tempo no campo da pessoa, eu faço a prescrição que ela tome pelo menos por 4 meses o consciência. E depois nós vamos trabalhando outras questões e eu vou adicionando, alternando. Assim como foi o harmonizador no início, entra o consciência. Aí, em alguns casos, também dentro da constelação, que é muito específico, eu faço também a prescrição do tônico flower. Entendendo que o tônico flower ele vai trazer toda essa vitalidade, por isso nós chamamos ele do floral da prosperidade. Então ele vai coroar muito desse trabalho, que vai regular com os harmonizadores, vamos entrar com consciência, depois eu entro com o tônico flower, e isso dá esse up na pessoa, certo. E ela realmente se sente cada vez mais pronta e disposta a viver a sua essência, a sua vida, com mais clareza e com uma performance melhor. Geraldo, isso é a prática clínica, sim. Nesses momentos que você convive com essa prática que é tão maravilhosa, tanto a psicanálise quanto a constelação, você percebe que numa sociedade em que a gente está vivendo com muitos conflitos familiares, conflitos no trabalho, conflitos na escola, e mais sério do que estes conflitos de relacionamentos com pessoas, é o conflito interior que cada pessoa passa a ter. E a gente está falando da importância da família, a família como a base da estrutura do ser humano, e mesmo pessoas que por qualquer motivo não têm a convivência com a família de raiz, a família mãe, a família geradora, as pessoas precisam ter o mesmo afago
a mesma afetividade, a relação afetiva, numa família que seja colocada na vida dela, uma convivência próxima, de importância, de amor, de dedicação, de trocas, de se sentir importante dentro daquele processo. E tantos profissionais igual a você, Geraldo, no Brasil e pelo mundo, que fazem esse trabalho maravilhoso e que nós estamos nessa atual conjuntura social brasileira e mundial precisando muito. Como tem sido na sua cidade, você que faz palestras, você também faz simpósios, congressos, como você tem percebido tudo isso? Sim, todas as abordagens, quando nós falamos de moduladores e indutores frequenciais, são termos, muitas vezes, para a maior parte dos leigos, algo assim, eles falam assim, o que é isso? Né? Então, há uma incompreensão primária da maioria das pessoas que buscam tipos de solução, pois foi condicionado na mente das pessoas que as soluções estão em frasquinhos e comprimidos. Geraldo, nós Sim. Estamos com o nosso tempo, você passa o tempo tão rápido, e nós vamos te convidar para voltar em outro momento para a gente conversar mais e ampliar essa abordagem. Claro, e eu quero que você dê o seu boa noite ao nosso grupo aí que está presente agora, e vamos comprometer a voltar para a gente conversar mais, para que a nossa live não caia, tá bom? Tá ótimo, eu fico à disposição e agradeço a toda a audiência e tenho certeza de que cada um de vocês podem fazer muito pelo próximo. Então, agradeço o convite e até breve. Uma ótima noite e gratidão por tudo. Muito obrigado, Geraldo, a Cláudia, a equipe toda. Um bom final de sábado a todos, um maravilhoso início de semana, com um domingo com muita luz espiritual, muita luz espiritual. Não esqueça que cada dia não é mais um dia, é um novo dia, cheio de possibilidades. Sintonize a nossa rádio, canal Mente Quântica, né, Geraldo? Sintoniza, conheça outro trabalho e outras técnicas sintonizando este canal. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos, a Kênia em especial, a família. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e sou feliz pela oportunidade de ter estado contigo neste sábado, final de semana. E amanhã começa a semana, domingo feliz, Primus Day, primeiro dia da semana, para todos nós. Beijos, obrigado.